Pronto, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai entender e ver de onde é que veio o sistema operacional que a gente vai utilizar nas aulas práticas, que é o Windows. Antes de entender o que é o Windows, é necessário primeiro que eu saiba o que é o sistema operacional de um computador. Então, quando a gente liga o computador, tá aqui o botão de ligar, pessoal. Tá aqui, ó. Você liga o computador, começa a aparecer um monte de nomezinho na tela, naquela tela preta. O que é aquilo? Aquilo ali é o computador executando um conjunto de instruções de controle e supervisão. Como assim? O computador está carregando o gravador de CD, o computador está carregando a placa-mãe, a placa de vídeo, ele está basicamente ligando todos esses componentes e conectando todos eles para que você utilize. Deixando tudo preparado para que você utilize. Depois disso, tudo em questão de segundos, certo, pessoal? Depois disso, o computador procura por um SO. SO é Sistema Operacional. E onde é que ele procura primeiro? Geralmente é no HD, certo? Localizado nos dispositivos de memória secundária. Então o computador vai para o HD para procurar o sistema operacional. Se não tiver, vai no pendrive, depois no CD e por aí vai. Certo? A gente pode inclusive programar isso. Então ele procura, onde é que está o sistema operacional? Aí antes de eu saber carregar isso, o que é um sistema operacional, pessoal? Eu tenho que primeiro saber. É o primeiro programa que a gente tem contato, mesmo que não saiba. Por quê? O que é sistema operacional? É um programa, lembra, hein? Programa é software, certo? Então é um software que atua como um intermediário entre o usuário. Quem é o usuário, professor? É você que está usando o computador. Chama de VC só, certo? E o hardware do computador. Professor, ainda não entendi. Está dizendo aí que é como se fosse um tradutor? Exatamente. Certo? Vou desenhar aqui um esquemazinho, certo? Perdão se meu esquema não ficar tão bonito, mas aqui está você. Certo? VC. Eu ia colocar eu, mas vou colocar aqui VC. Então tá aqui você. Aí digamos que você queira gravar ou passar um DVD no computador. Tá? DVD com música ou com filme, seja lá o que for. Você não vai diretamente para o DVD, não. Eu nem sei como é que funciona o DVD. Quais são as velocidades que ele grava, como é que a luz tem que passar, como é que grava. Eu não preciso saber mexer no DVD do computador, no drive do DVD do computador. Por quê? Entre eu e o DVD, aparece aqui, eu vou riscar vermelho, só para ficar melhor ilustrado. Então, essa caixinha que está aqui no meio é o meu sistema operacional. Eu não preciso saber como é que funciona o DVD, como é que funciona o gravador do DVD. É por isso que ele diz, ó, é um intermediário. Ele fica aqui no meio entre o usuário e aquilo que o usuário quer utilizar. Fosse uma música, fosse um texto, seja lá o que for. Então, isso é um sistema operacional. Ele apaga, certo? Ele abstrai as coisas para você. Você nem sabe como é que funciona o gravador do DVD, você não sabe como é que funciona a placa de vídeo, você não sabe como é que funciona um pendrive, não precisa saber. O sistema operacional faz tudo isso para você. Sem o sistema operacional, olha só que interessante essa frase aqui, pessoal. O computador viria um monte de componente eletrônico sem nenhuma utilidade. Se não tivesse sistema operacional, eu não sabia como utilizar a placa-mãe, o HD. Fica lá aquelas peças que eu mostrei para vocês nas aulas práticas. Lembra daquelas peças? Seriam só peças sem finalidade nenhuma. Então, o sistema operacional é que faz aquilo ter uma finalidade. Então, veja como o sistema operacional também é importante. Certo? Ele transforma as peças em partes. É um programa, sempre lembrando, é um programa responsável por controlar o computador. A gente pode ver assim também, o sistema operacional controla o computador para mim.
Ele controla tudo que tem no computador. Software e hardware. Ele controla tudo. Faz com que o computador execute minhas ordens, a ordem de usuário. Então, como eu disse para vocês, o computador nunca faz sozinho. O computador executa. Então, o computador ele é muito mais rápido que o ser humano, ele é muito mais preciso que o ser humano. Até para desenhar um círculo, por exemplo, quantas tardes você vai levar para desenhar um círculo que você possa considerar perfeito? O computador faz com uma só tentativa. Então, ele executa com muito mais perfeição que o ser humano, executa com muito mais rápido que o ser humano. Tem um cálculo aí para você fazer, você vai no computador, pronto, está rápido. Enquanto você passaria a tarde toda para ver se acertava. E sempre lembrando que, como o computador só executa a ordem, se você faz uma conta no computador e deu erro, se você vai em um programa, num caixa de banco que está dando erro, não é o computador que está errando, certo? É alguém que programou errado. O erro, de novo, é do ser humano, não é tecnológico. Um sistema operacional nunca faz nada sozinho. Agora, por si só, o sistema operacional não serve para nada. Assim, ele nunca faz nada sozinho. Ele não é uma inteligência artificial. Então, basicamente é isso que eu tenho que falar a respeito de sistema operacional para que vocês conheçam mais. Exemplos de sistema operacional. Não sei porque está abrindo essa janela chata. Nós temos vários exemplos. Nós temos o exemplo que eu vou utilizar aqui em sala de aula, como já falei para vocês. Nosso sistema operacional é o Windows. Por que, professor? Porque é o sistema operacional ainda mais utilizado no mundo e também ele serve como base para que você aprenda outros sistemas operacionais. Como a gente vai ficar de forma mais didática, o Linux ele é um sistema mais de nicho, certo? Para programadores, para alguns gamers e por aí vai. Mas vamos lá, o nosso sistema operacional é o Windows. Mas temos também o iOS, que é o sistema operacional do iPhone, por exemplo. Nós temos o Unix, que deu origem a esse pinguinzinho aqui, ó, que é o Linux e outras variações. Nós temos o DOS, que foi um dos primeiros sistemas operacionais. Era aquele sistema operacional só de letrinhas, muito parecido, não é igual, certo, pessoal? Mas muito parecido com a tela do computador quando você liga. Aquilo era o DOS, uma tela preta cheia de letrinhas, para ficar mais fácil para a gente. Aquilo ali é chamado de prompt de comando, ou linha de comando. Então tá aqui o símbolozinho do DOS quando começou a surgir o Windows. O Android, que é um dos sistemas operacionais mais utilizados. Está aqui o robozinho, a gente pensa que meu celular tem Android, tem um robô dentro. Não. É um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo. Aí por que, professor? Porque é o sistema operacional da maioria dos dispositivos móveis. Quando você liga o seu celular, quando você liga o seu tablet, está carregando, geralmente, se ele não for um iPhone, está carregando o Android. Então tá ali, aparece os ícones, aparece a área de trabalho também. Então basicamente todos eles meio que, entre aspas, imitaram o que o Windows forneceu para nós. Como assim, professor? Vamos ver como é que foi o surgimento de tudo isso, basicamente com o Windows, certo? Que é o nosso sistema operacional, mas essa evolução se deu com todos os sistemas operacionais também, não necessariamente na mesma época, certo? Então, a história do Windows começou em 81. Vamos eliminar essa janelinha, né, pessoal? Manter isso que não mostrar essa mensagem novamente. Pronto, vamos ver se não mostra. A história do Windows começou em 81, mas o produto, né, o Windows propriamente dito, chegou ao mercado somente em 85 com o nome de Windows.0. Quem disser que em 81 usava o Windows está mentindo. Apesar das limitações, o primeiro projeto de sistema operacional da Microsoft, então foi a Microsoft de Bill Gates, que começou a preparar o Windows. Ele viu que todo mundo gostaria de usar um computador. Então, eu queria tornar isso mais fácil para todo mundo. Dizem
as más línguas por aí, que ele sai copiando de outras pessoas, pode até ser verdade também. Em parte é verdade, porque há muito disso na área da informática, pessoal, infelizmente tem que dizer, de apropriação indevida de como é que se diz? De direitos autorais e por aí vai. De conteúdos, certo? Ferrada limitações, o primeiro projeto de sistema da Microsoft trouxe para o usuário doméstico o acessório mouse. Olha, cada vez que eu for falando aqui de uma implementação nova do Windows, a gente vai ver que tem alguma coisinha nova. Então, foi a partir do Windows que surgiu o mouse. E o recurso multitarefa. O que é isso, professor? Multitarefa. Eu estou aqui ligado dando aula. Vocês poderiam ter colocado uma música para passar, certo? Eu poderia estar na internet e ao mesmo tempo fazendo um trabalho. Então isso é multitarefa. Fazer algumas tarefas ao mesmo tempo. É lógico que tinha limitações na época. A interface era colorida, já não era mais aquela tela preta, certo? Nem verde, que eram os monitores que inclusive cansava a vista na época. Com ícones e janelas. Olha só o nomezinho janelas aqui, ó. Para quem não sabe, Windows em inglês quer dizer janelas. Já apresentava alguns aplicativos, reverse, calendário, bloco de notas, algumas coisas que ficaram até hoje, como eu já disse. O Windows foi evoluindo. Olha só o Windows aí. Certo? Primeira versão do Windows, o reloginho, as tais das janelas. Olha, isso aqui era chamado de janela. Cada parte dessa aqui onde abria um aplicativo era chamada de janela. O Windows 2.0 veio 2 anos depois, em 87. Já começava a surgir alguns programas, como o Word e o Excel, atalho do teclado, que a gente vai falar depois, sobreposição e controle das janelas. E já tinha essa coisa de minimizar e maximizar os programas. Olha só as setinhas aqui, ó, que indicava como minimizar e maximizar. Foi um grande avanço para a época. A calculadora que veio também. Já tinha um negócio de desenhar aqui, que parece o meu desenho que estou fazendo agora. Então isso aí foi o Windows 2.0. O Windows 3.0 talvez, a partir desse Windows 3.0, não posso afirmar aqui com certeza, mas vou falar pelo uso que eu vi. Foram as primeiras versões do Windows a chegar forte aqui no Brasil. Certo? Naquela época não tinha essa globalização toda de uma coisa aparecer e chegar logo aqui. Então demorava um pouco. Então esse Windows 3.0 foi o que teve maior abrangência aqui no Brasil. Foi no início dos anos 90. Também tem a questão política, né? Teve a quebra do monopólio aqui das empresas. Então talvez isso tenha facilitado. Então, teve o Windows 3.0 e o Windows 3.1, respectivamente em 90 e 92. Foi criado um painel de controle e um gerenciador de arquivos. Olha o gerenciador de arquivos, que a gente vai trabalhar muito, facilitando todo o trabalho do usuário. Um dos principais motivos que contribuíram para o sucesso foi o fato do sistema já vir instalado de fábrica. Entre aspas, né, pessoal? Um dos principais motivos para o seu sucesso. Mas isso aqui era porque já estava surgindo a concorrência. Isso aqui era Bill Gates já forçando você a comprar uma máquina e já vinha o seu sistema operacional, o mala lá. Certo? Vai comprar a máquina, vai com o meu sistema operacional. Ah, é mais fácil, eu não preciso de tanto... Era disquete na época. Não preciso de tanto disquete para instalar. Certo? Mas só que sem querer já estava travando que você só utilizasse o Windows. Olha aqui o Windowsinho, já era bem mais bonitinho, né, pessoal? Já tinha ficado bem mais bonitinho, as janelas continuavam, os ícones, certo? Simbolizavam ficheiro em português de Portugal, ou nosso português mesmo, é arquivo, certo, pessoal? W arquivo. Diretório facilitando o manuseamento de aplicações. Uma das coisas curiosas com relação ao Windows é que até então a tela ficava... Lembra da tela preta quando a gente liga? A tela ficava preta quando você ligava o computador e você tinha que digitar Windows, certo? Ou simplesmente Win, para ele poder entrar realmente no Windows. Ele não entrava direto no Windows, não. Você tinha que entrar numa linha de comando que a gente chama de prompt, ia lá no prompt, digitava o Win ou Windows, aí então vinha aqui para nossa interface. A interface que eu estou falando. Antigamente,
Aqui está o DOS, como eu já falei, aquela tela preta cheia de nomes, que a gente chama de linha de comando ou prompt de comando. E o Windows, olha como o Windows facilitava. Isso aqui é um exemplo de comparar a mesma coisa, certo? São os arquivos que eu estou vendo. Aqui era como essa parte de cima aqui, como eu visualizava os arquivos no DOS. E agora como é que eu começava a visualizar os arquivos no Windows, que por sinal eu visualizo até hoje. Vai ver daqui a pouco, a gente vai ver também futuramente como visualizar essas aulas. O Windows 95 talvez tenha sido o Windows que teve maior alcance, principalmente aqui no Brasil, naqueles dias. Foi o grande boom. Você abria a revista, estava lá propaganda do Windows 95, chegou a ser comercializado em alguns comerciais de TV, chegou a ser passado em alguns comerciais de TV, que era o Windows 95, tinham vários disquetes para você instalar. Essa versão foi tão importante para a informática que acabou definindo o padrão com que o desktop, a sua área de trabalho, que eu vou falar daqui a pouquinho, no final da aula, vou mostrar um pouco, foi utilizada. Era organizado. Certo? Inclusive ficou até o Vista, que foi quando foi feito esse slide, mas ficou na verdade até o Windows 10. Por exemplo, podemos citar o botão Start, que é o botão inicial, menu iniciar, barra de tarefa, gerenciador de arquivos, que a gente não chama mais apenas de gerenciador de arquivos. Nessa versão já se começou a utilizar o USB, ou seja, já era o surgimento do pendrive, já vinha com o Internet Explorer, que era outra coisa mala de Bill Gates, porque antigamente tinham outros navegadores. Até hoje tem também, hoje tem o Chrome, hoje tem o Chrome, temos o Firefox, e ainda tem o Internet Explorer que pouca gente usa, mas outra sacada de Bill Gates era fazer com que todo mundo só usasse o Explorer, certo? Comprou o Windows, já vinha o Explorer junto. Até hoje é assim, né? E tem outras funcionalidades também. Tá aqui o Windows 95, ó. Foi inovador, olha só como se parece muito com o que a gente usa hoje em dia. Olha aqui o reloginho, o microfone, o botão Start, que na verdade é o botão início, e por aí vai. Aí será que houve uma evolução do Windows 95 para o Windows 98? E a gente vai ver, inclusive, que tem outras versões que sofreram desse mal também. O Windows 98 era um produto lento e instável. Muito lento e muito instável. Dava muita tela azul, a danada da tela azul, que é muito reclamada aí porque não utiliza o Windows. Tais problemas só foram arrumados com o 98 Second Edition, 99. Então muita gente nem chegou a colocar o Windows 98 nos seus computadores. Mas ele já dava suporte ao DVD-ROM, drive de DVD, que era um grande lançamento para a época. Você ia nas feirinhas de informática, tava todo mundo passando, eita, passa filme no computador. Que inovação, gente. Filme e música no computador. Depois veio o Windows ME, que foi lançado em 2000. Aí, de novo, olha aqui, ó, um dos maiores fracassos da empresa Microsoft. Também não era só sucesso não, certo, gente? Na questão do sistema operacional. De novo, muito instável. Tome tela azul aí. Tome tela azul. Depois foi deixado de lado. Todas as versões apresentadas até aqui, detalhe, utilizavam o DOS como núcleo do sistema. Como assim, professor? Na verdade, o sistema operacional base era o DOS, aquele da tela preta que eu falei para vocês. Lembra da linha de comando? Então, para você entrar, tinha que digitar o Win, tinha que digitar o Windows. Aí ele entrava no Windows, ou seja, o Windows é como um programa a mais. O sistema operacional mesmo era o DOS. Com o passar do tempo, o uso dessa arquitetura, dessa forma de trabalhar, se tornou insuportável. O DOS ele não conseguia dar conta de tanta informação, certo? Tanta inovação tecnológica. Olha aí o Windows 98, bem parecido com o 95, né? Então, aqui é só o esquemazinho que eu falei para vocês, certo, pessoal? O Windows rodava em cima do DOS. Então, o Windows era mais um programa de aplicação até então. Aí veio o XP na virada do século.
esse Windows XP fez a revolução, porque a partir de então o Windows se separava do DOS, o Windows trabalhava sozinho. Tornou-se um marco na história dos sistemas operacionais. Tem gente que utiliza o XP até hoje. Seu computador velhinho ali não pode colocar um sistema operacional mais avançado, então vamos utilizar o XP. Só para você ver como é que ele funciona, 20 anos atrás. Não deu para ver aqui a foto do XP. Houve um pequeno erro técnico, mas a gente pula por vista. Pense em outro fracasso também. Ainda foi utilizado um pouco, ainda apareceu por aí, certo? Desapontou o público porque precisava de uma máquina muito potente para a época. Então muita gente que tinha o XP, quando saiu o Vista, vamos colocar o Vista, certo? É um novo sistema operacional. Só que aí, à medida que você colocava, o computador ficava lento, certo? Então, a gente pode dizer assim que foi um sistema operacional muito avançado para a época, avançado até demais para as máquinas. Deixou como legado os gráficos de última geração que a gente vê até hoje. Ó. Uma forma de colocar as janelas dessa maneira, chamada de Aero, veio até para o Windows 7, a gente vai ver um pouquinho do Aero nas aulas práticas de Windows. Chegamos ao Windows 7, que ainda é utilizado até nos dias de hoje. Hoje é quanto? Maio de 2020, em meio à pandemia. Ainda tem gente como eu que utiliza o Windows 7. Porém, ele foi descontinuado agora há pouco. Então, deixou de ter o suporte da Microsoft. Certo, pessoal? Não é muito bom utilizar o Windows 7. Eu só utilizo porque eu teria que trocar de máquina. A máquina é avançada e eu não estou nem aí para trocar de máquina. Na verdade, não tenho dinheiro para tanto. Não tenho recursos financeiros para tanto. Bom, mas vamos lá. O Windows 7 é um sistema operacional feito zero. Olha que grande avanço. Ele não pegou o XP e vamos colocar algumas coisinhas a mais chamar de 7, não. Certo? Eu comecei a fazer meu sistema operacional do zero. Então, muita coisa que já não funcionava, que era peso, ficou para trás. Então, um sistema operacional que agradou mesmo a usuários que tinham um ranço com o Windows. Ele acabou agradando. Inovações aí do Windows 7, pessoal, olha, dava suporte a touchscreen, certo? Que é aquele famoso monitor sensível ao toque, famoso monitor Neymar, certo? Você toca com a mão. Então, a partir daí começaram alguns avanços, já utilizando o Windows. Reconhecimento de escrita manual e fala. Olha só se hoje em dia a gente tem isso nos celulares com um grande avanço. O Windows já fazia isso a partir da sua versão 7. Melhora de desempenho em processadores que tinham muitos núcleos. São esses processadores que a gente chama hoje em dia, vou dar exemplo da Intel, certo, pessoal? Mas tem outros exemplos. Mas a gente tem o i3, o i5, o i7. Isso quer dizer aí que cada computador desse tem muitos núcleos e processam várias informações ao mesmo tempo. Ó. E dava suporte para sistemas com múltiplas placas gráficas. Isso é muito necessário, pessoal, para quem trabalha, por exemplo, com animação. Quem trabalha com jogos muito potentes, você pode colocar mais de uma placa de vídeo. E como eu disse para vocês, né, cada sistema desse deixava um avanço que foi recebido pelo sistema posterior. O Windows 8 repetiu o mesmo pensamento do Vista. Ele pegou o 7, colocou umas coisinhas a mais, pronto, virou 8. Só que aí, de novo, ficou muito pesado para as máquinas e pouca gente viu justamente por isso. Certo? Touch the future, dizia aqui o slogan. Toque o futuro. E o futuro não durou nem um ano. Quase ninguém viu, sumiu. E aí veio o Windows 10, que é o atual sistema operacional da Microsoft. Ele chegou ao mercado em 2014, fatídico ano do 7-1, certo, pessoal? Só para fixar melhor. Com a proposta de juntar todos os produtos da Microsoft. Então, a Microsoft que estava vendo que a tecnologia do nosso século é pautada por uma palavrinha, pessoal.
convergência. O que é uma convergência? É quando todo mundo, olha só aqui, ó, aponta para a mesma coisa, ou vai para o mesmo lado, tem uma mesma ideia. Isso se chama convergência, convergir. Meu pensamento está convergindo com o seu. Quer dizer que nós pensamos a mesma coisa. Isso era convergência. Convergência, no caso de tecnologia, seria todos os equipamentos trabalharem com o mesmo sistema operacional, né? No caso aqui do Windows 10. A gente tem, por exemplo, outro tipo de convergência. Você pega o seu celular, hoje em dia ele toca música, ele passa um vídeo e ele faz ligação, até faz ligação de telefone, não é um celular. Isso significa que muitos equipamentos convergiram para o celular. Certo, pessoal? Convergir significa agrupar, juntar. Então, no caso da Microsoft, ela fez com que computadores normais, que a gente chama desktop, notebook, smartphone, tablet, até o console aqui, Xbox One, né, que é videogame para quem joga, os óculos, tudo que fosse criado pela Microsoft funcionar com a única plataforma, com um único sistema operacional, ele serviria para tudo. Eu não teria que construir um sistema operacional para um tablet, nem um sistema operacional para o videogame, nem um sistema operacional para o computador. Era um sistema operacional só para tudo. Então, esse foi o grande avanço do Windows 10. Eu vou dar uma saidinha aqui, pessoal, dessa tela. Certo? Vamos aqui, para dar uma pequena introdução. Certo? Finalizando, dar uma pequena introdução. Vocês vão acompanhando aí com a minha setinha do mouse agora. Do Windows. Certo? Meu aqui é o Windows 7, mas serve também para o Windows 10, serve para o XP, se você quiser, acompanha aí. Nós temos aqui a área de trabalho, que é chamada de desktop, propriamente dito. Quer dizer desktop, pessoal, em cima da mesa. Então, basicamente, é tudo que eu estou trabalhando aqui. Certo? Tudo que eu costumo trabalhar. Uma piadinha. É a única mesa que você coloca a lixeira em cima dela. Certo? Tá aqui a lixeira, que são os arquivos que você excluiu, estão aqui na lixeira. Além disso, a área de trabalho é composta por vários ícones. Esses ícones representam programas, representam pastas, representam arquivos. Tudo aquilo que você gosta de utilizar no seu dia a dia, geralmente você organiza. A área de trabalho, ela pode ser organizada da forma que você quiser. Aqui é o fundo da área de trabalho, no caso aqui tem uma foto. Você pode colocar também a fotografia que mais lhe agradar. Certo? A fotografia que você quiser. O computador é seu, você organiza da sua forma. Depois próxima aula a gente vai ver aqui como mudar essa fotografia. Temos também uma barrinha aqui embaixo, a famosa barra de tarefas. Olha quantos programas eu tenho em aberto ou para carregar, no caso aqui esse bloco de notas, certo, pessoal? Aqui à esquerda, a barra de tarefas são os programas que eu estou vendo ou trabalhando, pessoal. Olha só quanto programa eu tenho aqui em aberto, abrindo ou fechando. Aqui à minha direita, aqui embaixo, pessoal, olha aqui, a setinha do mouse acompanha. Eu tenho a área de notificação, que é onde fica o relógio, que é onde fica o calendário, onde fica a indicativo de acesso à internet e ficam também outros programas, certo, pessoal? Quando você vai ver aqui carregados. Esses programas, não é muito bom ter muito programa aqui na área de notificação, porque indica que muitos programas estão sendo carregados quando o computador liga. Isso pode deixar o computador um pouco mais lento na hora de iniciar. Aqui também, à minha esquerda, eu tenho o famoso botão de iniciar. Tem até outra piadinha sobre isso também, pessoal. É o único local onde você, para desligar, tem que clicar em iniciar. Certo? Se eu quiser desligar o computador, eu tenho que clicar aqui em iniciar. Então, o que é que esse botão faz? Aparece aqui todos os programas e outras áreas a serem acessadas do Windows. Tá? Todos os programas que eu estou trabalhando. Pronto, então basicamente foi só para mostrar para vocês. Na próxima aula a gente já começa a trabalhar de novo aqui com o Windows, certo? A gente vai, a partir da área de trabalho, fazer um tour, dar uma dica para vocês com atalhos, com conhecimentos a respeito de arquivo, pasta e por aí vai, certo, pessoal? Até a próxima aula.